vai aparecer. Ao vivo. 12, 13, 14. Chegamos. Deixa eu ver agora se... Olha lá, Ali. Estamos ao vivo aqui, ó. Já aparece aqui, ó. Chegamos. Olha, gente. Deixa eu compartilhar aqui, ó. E avisando o pessoal. Compartilhar. Então, vamos lá. Ó, tem pelo menos um chegando aí. Estamos chegando, pessoal. Estou mandando aqui no grupo também. Pessoal, estamos aqui, hein? Peraí, cadê meu povo aqui? Mas chegou. Oi, Li. Demoramos, mas chegamos. Ah, sim, isso aqui Delayzinho só para fazer um charme. Um Xiaomi. Só um charminho povo aqui. É que é para colocar o estresse, a ansiedade da live, né? Com o tempo. Claro, tá lógico, né? Faz muito sentido isso. A pessoa fica tão ansiosa, né? Então, como já é. A live já começou, o pessoal está me perguntando. Já aprende a controlar a partir daí. O pessoal está perguntando aqui, a live já começou? A live já começou? Já, começou agora. Olha lá. Já, vamos chegando. Aí, o pessoal está respondendo aqui para mim. E aí, Eli, tá muito frio aí ou não? Tá frio aí? Pouquinho, acho que esse foi um dos dias que fez menos frio. Deu uma pancadona de chuva, mas ainda não tá frio, não. Verdade, né? Verdade. Choveu por aí também? Não, choveu. Choveu sim. Choveu um pouquinho aqui. Não. Hoje. Deu uma pancada aí de uns 10 minutos. Coisa básica, né? Deixa eu ver. Poder respirar melhor, né? Ar seco tá terrível. Ah, sim. Apesar que assim, né, Li? Nessa época dessa pandemia, né? Não pode fazer muita coisa mesmo, né? Então, choveu, não choveu, tem que ficar em casa mesmo. O ideal é que não faça, né? Fique em casa se puder. Isso. Isso aqui. Aí, pronto. Mocinha que tá ouvindo? Sim, Vilma. Sim. Acabamos de entrar. Tá. O pessoal perguntando aqui se já entramos, como é que tá. Pessoal, boa noite. O pessoal tá chegando aí, Li? Aí. Vão compartilhando, gente, a live, né? Deixa eu ver quem é que tá aqui. Ô, grande Marques, boa noite. Ah, você vai conseguir assistir hoje? Que bom, hein? Que ótimo. Oi, Priscila, Soraya. Oi, Gilda, boa noite. Você não consegue ver aí, né, Li? Não. Não? Oi, Fernanda, boa noite. Vou ficar no suspense Cláudia, aqui. boa noite. Ô, Li, caraca. Entra no teu... se você... Só aparece eu e você. Você tá no Face? No Face não, você tá no... Eu tô no celular. Na internet? No PC? Ah, você tá no celular? Não, tô no celular. Minha câmera é muitíssimo ruim do notebook e o marido estava usando o computador e aí ia dar um chute. Ah, entendi. Entendi. Tem que rolar um rodízio aqui, a guerra pelo computador. Os dois sim. trabalhando online fica difícil. Aí não dá, né? Não, mas porque eu ia te falar, que qualquer coisa você pegava, se você podia pegar o telefone,
Ah, que bom que... E Cláudia, olhando, né? claro, Cláudia. Ah, já Oi? sei. Tem o do estúdio aqui. Então, Então tá. aí você consegue, que você vai vendo também. Beleza, vou Ah, o pessoal entrando está aqui. compartilhando, o pessoal está compartilhando o vídeo. Oi, Sandra, boa noite. Tudo bem? Gente, eu sempre peço, né, como eu falei com vocês na outra, feliz na segunda-feira agora eu tive um percalço aí, né? Eu não consegui fazer a live falando sobre... Ô, Vilma, boa noite. Conseguiu? Falando sobre depressão e melancolia, né? Mas eu vou remarcar, porque nas próximas, nós teremos, na próxima segunda-feira, provavelmente vai ser o Dr. Rafael, né? É um médico acupunturista, para falar sobre equilíbrio. Na outra semana vai ser a doutora Letícia, né, que ela é fisioterapeuta também, igual a doutora Aline, e nós vamos falar sobre essa questão da pandemia aí dentro dos hospitais, né, a função do fisioterapeuta. Oi, Bruna, boa noite. Né? E assim, a próxima, na oportunidade em si, eu retomo e falo sobre o quadro depressivo, né, que na verdade é algo que mexe muito agora, né, Li? Essa época agora, o pessoal está crescendo demais, né? Bastante. né? Então, a Priscila falando aqui, ó, Sim, Priscila sim. Luiza Sempre Mendonça. importante falar. Te, tema tem tudo a ver comigo nesse momento, doutor Eduardo sabe. A Eleni, tá vendo? Demanda é grande hoje, viu, Lê? Demanda é Você não, grande hoje. você não está sozinha. Você não está sozinha. É bem assim, né? Boa noite, Bruna. É, Que bom, Vilma, que você conseguiu, que bom. Eli, é um tema, né, gente, assim, até para a gente iniciar aqui nosso bate-papo, né, é um tema bem pertinente, eu conheço já, a Aline já tem um bom tempo, e daqui a pouco eu vou falar um pouco aí formalmente, né, vou te apresentar, e assim, realmente é um tema, é um assunto que é bem pertinente para o nosso momento, né, então as pessoas total. muito esse momento, pessoas, né, em casa, enfim. E aí, conversando com a Aline é especialista nessa área. A Sandra está te dando boa noite, Li. Boa noite. Boa noite, Sandra. Porque você não vê, eu estou te transmitindo, tá? Ah, eu estou Então, tentando aqui entrar no outro telefone, mas eu... mas não tem Pode problema falar. não. Eu vou passando para você aqui as informações que eu consegui, que eu estou lendo aqui, eu já vou passando para você. Então, Beleza. e aí, assim, conversando com a Aline, a gente acabou trazendo esse tema aqui, né, esse assunto, né, e o objetivo é o mesmo, né, gente, trazer, eu sei que tem muita live aí, né, então acho que o top hoje são as lives, né, mas a gente tem que entender a nossa parte, né, nesse planeta, neste mundo, neste universo, né, e eu acho que é um momento de sermos solidários, né, e eu acho que todo conhecimento ele é importante sim, né? Mas eu enxergo ele com mais importância quando a gente consegue passar ele, né? Então, nesse momento eu acho até eu fazendo convidando esses parceiros, essas pessoas, esses especialistas, até para as pessoas, né, ficarem um pouco mais olharem um pouco melhor para a vida, um pouco melhor para esse momento, né? Conseguir lidar de uma forma melhor, né? Então, bem, esse é o nosso objetivo, né? Trazer esse assunto Sim, sobre dores, né? E esse momento de estresse aqui, né? Bem, Li, suas considerações iniciais? sim. Bom, então vamos lá. Eu sou a Aline Macena, eu sou fisioterapeuta. Eu atuo basicamente com o método Pilates hoje, mas eu já tenho especializações em traumatortopedia, fiz inúmeros cursos dentro dessa área, entre RPG, quiropraxia, mas hoje o meu trabalho, o carro forte, digamos assim, do meu trabalho é com o método Pilates. E abordando já esse tema que a gente está falando sobre estresse,
e dor no corpo, a gente precisa sempre lembrar que as profissões, todas elas da área da saúde, elas se intercomunicam, né? Então, nunca só um profissional vai cuidar da sua saúde, a gente sempre precisa pensar todo, seja o nutricionista, o professor de educação física, o psicólogo, todas as áreas elas se comunicam muito bem. Então, aí a gente tem muito a agregar quando a gente faz uma live desse tipo, e a gente coloca 2 profissionais de áreas diferentes, a gente começa a ver que tudo tem relação realmente. Né? Então, aí a importância de, se você já sentiu alguma coisa relacionada ao estresse, quem nunca, é importante também compartilhar aí com os amigos para que a gente traga as dúvidas e vá batendo esse papo de uma maneira descontraída e levar realmente informação e conhecimento para o máximo de pessoas possível. Sem dúvida mesmo. Bem, Li, eu vou te apresentar formalmente, né? Você já falou um pouquinho de você, né? Mas, assim, a doutora Aline Macena, ela é fisioterapeuta, né? Ela é pós-graduada em traumatortopedia, com especialização em RPG, quiropraxia e método Pilates clássico, né? Ela é idealizadora do estúdio Mais Pilates, é uma empresa com quase 10 anos no mercado, lá na cidade de Santo André. Então, o pessoal de Santo André deve conhecer bem, né? Você, né, Li? Há um bom tempinho já, né? Te conhece. Sim, tô... Você fala 10 anos no mercado, eu fico 10 anos? Nossa, acho que eu vou tratar isso na próxima sessão. 10 anos só de profissão. Né? Mas é isso mesmo. Eu nem faço, eu nem gosto de ficar fazendo muito comentários em relação à idade, né? A tempo, né? Porque, assim, eu já, né? Então, já é um negócio complicado pro meu lado, né? Então, já semana passada nós estávamos falando sobre então, Nelly, né? Então, assim, né? 47, 22 anos já, então é tenso o negócio, né? E aí eu até comentei semana passada, né? Que estava passando, só um comentário, semana passada retrasada, que estava o doutor Evandro da Egrégora, né? E aí ele trabalha nessa área de estética e tal, aí o pessoal tá falando, eu até falei para ele, assim, poxa, Evandro, o pessoal me pergunta, né? Assim, nossa, Eduardo, essa cutis, né, que você tem tão, né, jovial, como é que você mantém esse negócio? Assim, você vai lá no doutor Evandro lá, da Egrégora, né, que eu faço pilates aí com a doutora Aline. Entendeu? Para manter o corpo, né? Tá vendo? Então, assim, a cutis fica legal porque eu vou lá no doutor Evandro, né? Aí com a doutora Aline eu vou fazer pilates. Então, aí, ó, tô equilibrado, tá vendo? Fechou. Ai, legal. Ó, a Bruna tá falando aqui, ó, sou aluna da Aline. Bruna Paixão. A Bruna, tem aula amanhã, Bruna. A Bruna, ela tá aí, Bruna é uma excelente pessoa para falar sobre esse assunto, porque ela sofre muito com isso, com relação ao estresse e às dores do corpo. Quando a gente começar a bater um papo sobre isso mais profundamente, se ela estiver por aí, ela pode até confirmar as coisas que eu vou dizer. Mas a Bruna está comigo. E, Bruna, uns 4 anos, será? 4, 5, por aí. Caramba, hein? É isso aí. Quando a gente gosta, né, e a gente sente-se bem, né, a gente fica a tempo mesmo, não tem jeito. É assim mesmo. Fica, você conhece todas as fases da pessoa, né? Desde ela mais jovem, ela vai indo nesse processo junto com você, né? As alterações físicas, fisiológicas vão acontecendo e você vai acompanhando essa mudança junto. Isso é muito legal. Sim. Bem, tem uma pessoa aqui pedindo para entrar, deixa eu ver aqui. As pessoas vão pedindo ali. Pronto, já confirmei. E vamos lá, né? Conforme a semana, eu sempre faço, eu tenho o mesmo procedimento, né? Mesmo protocolo em relação às outras lives. Então eu faço os impulsionamentos, né? Eu venho impulsionando durante a semana e aí as pessoas acabam fazendo perguntas, né? Então, e contigo também não foi diferente. Então vieram algumas perguntas, tal. E eu acho interessante. É óbvio que veio uma quantidade X e aí eu comecei a fazer algumas seleções, né? Para ficar até mais interessante. Eu acho que as perguntas que eu selecionei aqui eu acho que contemplam todas as outras, tá? Enfim,
Então, conforme a gente for conversando aqui, eu vou levando para você algumas questões, a gente vai conversando sobre isso. O pessoal que quiser fazer perguntas, gente, pode ir fazendo pergunta, tá? Eu vou marcando aqui, a gente vai respondendo, ok? Então, vamos lá. Li, deixa eu fazer a primeira pergunta aqui, né? Bem, quais as dores que são mais comuns, né? Que você consegue enxergar aí na tua atividade, né? Que você pode, vamos dizer assim, até consegue talvez associar, né? Com a questão do estresse. Li? Tá. Você me Oi? ouviu? Você me Veio com ouviu? delay a sua voz, agora tá ok. Ouvi. Então, Tá. assim, se você jogar no Google e procurar sobre isso, você vai ver uma lista infinita de sintomas e sinais que o estresse pode causar no corpo. O que eu vou dizer é sobre a minha experiência no estúdio, o primeiro top lá em cima, a dor que mais aparece são as cefaleias e enxaquecas. Isso é o mais comum. A pessoa passa por um pico de estresse, um nervoso, às vezes não é nem algo muito grave, eu entendo que isso seja talvez a gota d'água para o problema acontecer, seja algum imprevisto que aconteceu em casa, uma pressão no trabalho, um trânsito que ela pegou além do comum, qualquer coisa que tire ela um pouco do equilíbrio, a enxaqueca, a cefaleia, ela pega forte, que a gente chama de cefaleia tensional. Então, o que eu vejo da minha experiência, primeira coisa, é dor de cabeça. Em segundo lugar, vem as dores mais relacionadas à coluna. Então, se a pessoa já vinha com algum sintoma de dor crônica, de dor lombar, hérnia de disco, mas ela estava evoluindo bem, ela já estava tratando, estava tudo ok, de uma hora para outra essa dor pode voltar. Então, não estou dizendo que 100% das vezes essa dor vai ser ocasionada pelo estresse. A primeira coisa que o fisioterapeuta vai fazer é investigar a causa mecânica dessa dor. Isso é de praxe para gente. Então, vou dar um exemplo que é muito clássico, que acontece muito. O cliente, ele já está no estúdio há um tempo, ele chegou no estúdio por conta de alguma dor crônica, qualquer ela que seja, e a gente começa a tratar, investiga o porquê dessa dor, seja uma dor por falta de força muscular, bloqueio articular, qualquer coisa física, a gente vai tratando, essa pessoa tem uma melhora. Em um dado momento, acontece um evento que a gente acaba não sabendo bem o que é, porque o aluno ele só chega no estúdio, faz aula e vai embora, né? Então, assim, acontece algum evento que tira ele meio desse equilíbrio. E ele vem pra gente e diz, olha, hoje minha coluna tá, hoje minha cabeça, enfim. E aí a gente começa a investigar, primeiro, a parte mecânica, porque o fisioterapeuta não estuda a mente, não cabe a nós tentar investigar isso a partir desse pressuposto. Então a gente começa a falar, mas Eduardo, será que você não pegou um peso, não dormiu de mau jeito, fez algum serviço de casa que possa ter pego? E a pessoa, não, tenho certeza, não foi, fiz tudo como estava exatamente na mesma rotina de sempre, mas hoje eu estou muito mal. E aí, como a gente pega bastante intimidade, você vê, né? A Bruna, por exemplo, está com a gente há 4 anos. A gente percebe a maneira que a pessoa chega no estúdio. Então, seja mais triste, mais feliz, com uma melhor postura. Sim. Não, eu falei que a Vilma também é tua aluna. Ela está aqui, ó. Vilma Sena. Eduardo, eu também sou aluna da Aline. A Vilma também. A Vilma também está comigo há uns bons anos já. Então, você começa a investigar a parte mecânica e não encontra nada, aquela pessoa estava bem, e de repente, por algo pequenininho que possa ter acontecido, que trouxe ela para um desequilíbrio, as dores voltam novamente. E aí, como nós fisioterapeutas vamos trabalhar isso, né? Isso não compete à nossa área, como eu disse. A gente ainda vai para a parte mecânica. Então, a gente passa alongamentos e respirações, tudo de acordo no limite daquela dor, no limite daquele aluno. E muitas vezes isso alivia ali e volta depois. Então, assim, existe uma série de fatores que a gente precisa investigar. Mas se eu for citar as mais comuns, vou citar em primeiro lugar a dor de cabeça, a enxaqueca, e em segundo as dores da coluna. Essas são clássicas. Então, assim, né, Lê, claro que não isso não é geral, mas a gente pode entender que, assim, que o estado emocional, ele realmente pode influenciar no corpo, né? Muito, inclusive na postura, se você for parar para pensar, né?
Se você está num dia triste, você não vai chegar em lugar algum assim. Oi, boa noite, tudo bem? Ai, estou muito triste. Você Isso, não é tem verdade. essa postura. O seu corpo fala por você as suas emoções. Então, a pessoa que já está mais triste, estressada, ela já está com o ombro alto. Se ela está triste, ela está com os ombros caídos, ela está com o pescoço mais de lado. Isso, obviamente, vai somando fisicamente no corpo dela. Então, o estado emocional influencia tanto a ponto de influenciar até na sua postura. Isso a gente investiga muito no RPG, inclusive. Então, a gente consegue, avaliando pela postura, saber até o perfil comportamental de uma pessoa. E aí é o que eu repito: o fisioterapeuta não vai trabalhar a sua personalidade, ele não vai trabalhar o seu bem-estar no sentido de resolver os seus problemas mais emocionais, mas com o exercício, com o fato de você se concentrar no seu corpo, na sua respiração, você se reorganizar, você se sentir forte, você se sentir potente fisicamente, vai começar a liberar hormônios, vai começar a liberar endorfina, que você se sinta melhor e automaticamente o seu bem-estar e o seu estresse tem um ponto de alívio. Claro que a gente vai sempre orientar, né? Quando a gente já tem até uma chavezinha, quando a gente conhece bem a pessoa e já sabe que ela está vindo com aquela queixa mais por conta do emocional, né? Fala, olha, fulano, Sim. presta atenção, da próxima vez que acontecer, para, respira. O que você pode fazer naquele momento, porque você sabe que depois você vai sofrer com isso. Não deixe isso acontecer, mas se acontecer, faz esse exercício que eu vou te passar agora. Senta, alonga, respira. De certa forma, o que eu estou trabalhando com ela? A calma da mente dela. Então, é aí que entram os exercícios no alívio do estresse também. Uhum. Perfeito. Eli, assim, eu sempre, bem, você sabe disso, mas a gente conversa bastante. Eu sempre falo que tudo, né? Até a gente voltando até para, vou associar aí o que você está dizendo com a psicossomática, né? Então, é uma das minhas especializações e a gente Exato. acaba adoecendo por conta, o equilíbrio, né? Então, a gente tem, eu falo sempre, é sono, alimentação, atividade física, físico, psíquico, espiritual. A hora que você adoece é porque uma dessas coisas está em desequilíbrio, né? E é extremamente importante, e para todos os meus pacientes, eu sempre falo assim, gente, a atividade física é extremamente importante, né? Justamente até para fazer, assim, tudo isso que você está dizendo agora, Eli, né? Que assim, a produção de endorfina, a diminuição Sim. de cortisol, entendeu? Então, tudo isso, né, que você está dizendo agora é exatamente o motivo das minhas indicações, porque isso faz parte do equilíbrio, né? Então, realmente, né, o estado emocional, ele pode sim, né, influenciar demais no corpo, né? A gente vê muitas doenças aí, né? Então, de cunho, por exemplo, a psoríase, por exemplo, né, uma doença psicossomática. Então, assim, dentre tantas outras que nós temos por aí, né? Mas, Li, assim, deixa eu só aqui ver o Sim. pessoal aqui, olha. A Regiane, boa noite. A Angélica também. Angélica Rodrigues, eu também sou aluna, né, da doutora Aline. Gente, meus alunos em peso aqui, vocês são tão fofos. Legal. Nossa, a Angélica falou Obrigada. que eu sou aluna já há 8 anos. Ali, a E é a Angélica. minha Legal, melhor né? propagandista. Eu falo que eu vou Olha, contratar a Angélica como vendedora. Ela fala de mim na padaria, no açougue, na farmácia, na igreja. A Angélica, ela é. Eu acho que a Angélica teve uma diferença com o Pilates na vida dela, e acho que um dia a gente tem que fazer só uma live para falar sobre isso. A Angélica chegou com um quadro no estúdio. Eu não vou diagnosticar como depressão, tá? Não posso fazer isso. Mas as condições ah, físicas que ela se encontrava faziam com que esse estado emocional piorasse. Porque, assim, quando você tem muita dor, e isso a gente pode até falar sobre as fibromialgicas depois, como a gente tem muita dor no corpo, é impossível você ser feliz com muita dor. Esquece, não tem como. não tem como. Alegria e dor são coisas que não andam juntas, aquilo fica martelando em Verdade. você o tempo todo. A Angélica teve mais de 30 cirurgias. A Nossa. Angélica tinha sobrepeso, né?
Então, a Angélica é um grande exemplo da transformação, e não vou dizer atividade física, porque eu sou fisioterapeuta, mas que o método Pilates, independente se você por aí procura, o Pilates vai fazer com professor ou com físio, tá? Ela encontrou algo que ela gostava. Então, assim, isso transformou consideravelmente a vida dela. Hoje eu vejo que o Pilates realmente faz parte. Como ir ao médico, como ir ao terapeuta, o Pilates está incluso nesse equilíbrio que você citou. Excelente. Patrícia Figueiredo, boa noite. Estamos todos bem, Patrícia. A Angélica está rindo aqui. Está dando gargalhadas. E, assim, Ela tá. acho que uma pergunta, ela sabe, né? Mas ali, as coisas são assim, né? A gente só divulga realmente o que a gente gosta e acredita, né? Então, eu entendo que se a Com pessoa certeza. te indica, né, se ela vai lá é porque, e outra, se ela está há tanto tempo contigo, é porque ela teve resultado, né, ela gosta de você como profissional, e tanto é que teve resultado e tanto que gosta, que ainda divulga, né, assim, olha, tem uma profissional excelente, tal, e fica lá fazendo. Porque é isso, né? Um dia eu Sim, com fiz há muitos anos atrás, olha, muitos anos atrás, não vou falar quanto tempo, mas muito tempo atrás, não eu precisa. participei, eu fiz uma. É verdade, esses negócios, esses detalhes de idade não faz o menor sentido. Aí assim, né? Bobeira. Então, eu fiz uma pesquisa, né, numa época que as pessoas divulgando, quando você gostava, né, de alguma coisa, você divulgava assim para o máximo, no máximo 3 pessoas, de 2 a 3 pessoas. Quando você sentia, né, gostava daquele produto, tal, você divulga mais de 2, 3 pessoas. Agora, quando você não gosta, você divulga isso para 10, 15 pessoas. Entendeu? Então a coisa é muito É, mais, entendeu? Né? mais Então, assim, abrangente, mas com é bacana certeza. isso, né? Li, uma pergunta, né? Assim, claro, eu não estou saindo, não quero sair do nosso assunto, mas às vezes as pessoas têm dúvida, né? E Sim. por vezes me perguntam, mas qual é a diferença, né? Assim, o do Pilates, né? Então, para um outro tipo de atividade física, né? Que as pessoas ficam naquela, mas eu não sei qual que é a diferença, eu vou fazer Pilates, o que Pilates muda, você entendeu? Então, só para dar uma ampliada aí para as pessoas Sim, entenderem, né? tá. Primeiro, assim, o que a gente pode falar de característica principal seria que o Pilates ele não vai ter impacto na coluna por não ter exercícios onde você pula ou você tem algum tipo de lesão nas suas articulações, assim como a natação, por exemplo, ou a hidro. Então, nenhum dos dois tem impacto, por isso que quando o médico vai indicar a sua recuperação, a sua atividade física, quando você tem alguma lesão, as duas indicações principais são essas, a piscina e o Pilates, é o que a gente tem hoje. O que vai mudar, então, da piscina ou da hidro, que seria indicado para quem tem dor, do Pilates? Eu começo a categorizar de duas maneiras. Em primeiro lugar, claro que natação é muito bom, é uma atividade física, vai trabalhar diversas coisas, mas a gente não vive na água, não é um exercício funcional. É excelente para o seu cardiorrespiratório, para a sua amplitude de movimento, para o seu fortalecimento, resistência, é excelente para tudo isso. O que eu posso falar sobre o Pilates de diferença em relação a isso? O método Pilates ele é um sistema de exercícios que já existem, já foi bolado a série de exercícios em cima dos aparelhos, essa série está lá. O que o professor de Pilates vai fazer? Uma bela avaliação da sua condição física, em primeiro lugar, saber qual a sua queixa e qual o seu objetivo. É melhora da postura? É diminuir dor? É melhorar a performance no seu esporte? É qualidade de vida? É uma atividade física? O seu objetivo, independente de qual seja. A partir daí, dentro desse repertório inúmero de exercícios, o professor, identificando seu biotipo, suas condições físicas, todas as suas limitações e dores, caso você tenha alguma, ele vai passar os exercícios exatamente que são indicados para você. Então, essa é a grande diferença. A natação você vai aprender a nadar, é uma modalidade que é aprendida por todo mundo, quase que da mesma maneira para todo mundo. O Pilates não é igual.
O Sim. Pilates que eu vou fazer para o doutor Eduardo é diferente do Pilates que eu vou aplicar para minha mãe, que eu vou aplicar para o meu irmão, que é mais novo, que eu vou aplicar para um atleta. E, de modo geral, o que eu ganho com isso? Entendi. Primeiro, que eu tenho atendimento mais individualizado. Eu posso trabalhar ou sozinho, ou com mais uma ou mais duas pessoas na turma. E mesmo dessa maneira, eu corrijo o aluno o tempo todo. O tempo todo ele está sendo corrigido de posicionamento, de respiração, de alinhamento, e também sempre indo no limite dele. Ah, mas eu tenho hérnia de disco, como é que eu vou me mover? Você vai se mover dentro das suas condições, dentro daquilo que a gente avaliou. Sempre, sempre assim. E aí você vai evoluindo, vai ganhando flexibilidade, fortalecimento da musculatura, ganho de amplitude da articulação, do espaço articular, lubrificação. Como consequência, você tem melhora da postura, melhora da sua consciência corporal, melhora da sua autoestima, da sua autossegurança, do seu bem-estar. Se você pratica alguma atividade física, vai melhorar a performance da sua atividade ou da sua dança, entre tantos outros. Então, o Pilates, ele não exclui ninguém. O Pilates é para todo mundo, para qualquer condição física. Né? Então, eu tenho alunos desde que não conseguem sentar no chão, porque já são muito idosos, até os alunos que são atletas, que praticam crossfit ou que são bailarinas, e têm o mesmo benefício, porque é individualizado. Nossa, bacana, né? Assim, eu já sabia, né? Claro, quais as funções, enfim, né? O objetivo, eu acho que é muito mais completo, entendeu? Fora que aquilo que você falou não tem as questões de impacto, né? Então, eu acho, enfim, muito melhor. Claro que existem algumas características, tem pessoas que se adaptam e não se adaptam, enfim, né? Mas eu acho interessante colocar isso, né? Você expor isso na live, até esclarecer, tem muitas outras pessoas, porque assim, aqui nós temos já chegamos a ter 20 e tantas pessoas aqui na live, aqui sobe, desce, né? E aí fora as pessoas que entram, saem, mas a live ela vai ficar, né, gravada, e a gente tem, durante a semana, você vê, na semana do Dr. Evandro, nós tivemos cerca de 1.500, 1.600 visualizações, né? Então, eu tenho certeza que a nossa também vai chegar para esse nível e até um pouco mais, porque os assuntos são bem interessantes. E aí, assim, então eu te fiz a pergunta até por conta das outras pessoas que vão assistir, né? Porque a pessoa chega e fala assim, poxa, mas, nossa, a doutora ela é fisioterapeuta, especialista em RPG, Pilates, o que faz no Pilates, né? Então, até para ter essa explicação, eu acho muito bacana, né? E admiro demais a tua profissão. Isso realmente, você sabe que é de coração mesmo, e realmente é o que eu acredito. Obrigada. Li, mais uma perguntinha aqui, né? Talvez até a gente já tenha respondido essa pergunta, mas como diferenciar essa dor que é resultante do estado emocional da dor através de alguma lesão? Porque especificamente é assim, claro, você tem esse time, né? E aí a pessoa chega lá, como é que você vai olhar, né, identificar essa queixa? Assim, puta, isso é fundo emocional, isso aqui não. Isso aqui realmente é uma lesão que não é psicossomática, enfim. Sim, é difícil, é muito tênue a linha de uma coisa para outra, né? A gente sempre tem que partir da investigação, não tem muito para onde correr. E às vezes o próprio aluno, eu costumo chamar de aluno porque eu trabalho com Pilates, mas entendam como preferirem, né? Paciente ou aluno. Ele mesmo acaba já até sabendo. Mas assim, de modo geral, o fisioterapeuta sempre vai fazer o questionário que eu falei no começo, né? De uma maneira bem específica. Vamos supor que seja a dor na coluna. E ele já tem esse histórico de dor na coluna. Eu preciso saber o que ele fez no dia anterior, no outro dia, no dia passado. Então, essa dor, do jeito que ela veio, ela vai embora. Dificilmente é uma dor que perdura por muito tempo. E tem a questão do histórico. Então, assim, se eu sei que é um paciente que já está em reabilitação, um aluno que já está com um estímulo muscular há muito tempo, está forte, há dias e dias já que não sente, até meses, que não tem nenhum desconforto, e de uma hora para outra, sem nenhuma causa específica, não fez esforço, não teve absolutamente nada que justificasse o retorno dos sintomas, aí a gente precisa prestar atenção.
Nem sempre a gente vai acertar, não tem receita de bolo para descobrir, certeza, essa dor da sua coluna é por causa disso. A gente sempre vai tentar investigar a causa mecânica em primeiro lugar, mas muitas das vezes, eu vou citar um caso mais fácil, que é o da enxaqueca, que eu acho que é o mais comum mesmo, o próprio aluno já sabe. Quando você faz a ficha de avaliação lá no início, antes de começar as aulas, você pergunta se a pessoa tem algumas questões associadas. Então, assim, você tem bruxismo? Bruxismo é algo relacionado à dor de cabeça. Você tem enxaqueca frequente? Eu tenho. E quando ela aparece? Olha, eu não descobri até hoje. Já fui em vários médicos, já fiz exame, já fiz tomo, já fiz tudo e tá tudo bem. E a sua alimentação? Você come muito chocolate, toma muito café? Não. Também tá tudo tranquilo, não consigo descobrir. Aí você vai conhecendo, vai investigando, aí a pessoa fala, nossa, passei um nervoso ontem, e aí a dor de cabeça não vem na hora que ela passa o nervoso. Tem sempre um delayzinho, um tempinho depois. E muitas vezes a própria pessoa já sabe, ela fala, dia de fechamento na empresa, vai me atacar a dor de cabeça. Eu sei que eu vou ter que ter um remédio ali do lado, porque vai doer. A pessoa já sabe. Então, na grande maioria das vezes, ela já sabe. Mas sempre é isso. Começou a sentir uma dor que fazia tempo que você não sentia, para e pensa, o que eu fiz ontem? Limpei a casa, mas estava tudo ok. Não, fiz um esforço? Não fiz. Carregou o móvel, fez faxina, vai doer. Aí não tem para onde correr. Mas assim, estava tudo bem, não fiz nenhum esforço, não fiquei tempo demais sentada, rotina normal, e hoje eu estou com esse incômodo. Começa a parar para pensar. Aconteceu algum evento que você ficou preocupado? Talvez por isso você tenha dormido mais tenso, mordeu a boca, houve rangido, qualquer coisa que faça você ficar mais rígido. E por que acontece também? Você fala, é interessante a gente explicar isso, que eu acho que talvez muita gente não saiba. Por que começa a gente fala que é enxaqueca ou cefaleia tensional? Então, assim, você passa por um nervoso, você automaticamente contrai os músculos, você fica mais rígido, você fica em posição de fuga, não tem aquela questão do hormônio, que eu esqueci agora o termo, mas é fuga ou luta, né? Que você fica preparado com seus hormônios, seu cortisol a 1000. Então, o seu corpo automaticamente ele enrijece. Esse músculo do trapézio é um músculo muito rígido, muito tenso, ele já é forte e tenso para sustentar a musculatura do pescoço. Quando ele fica rígido, ele começa a comprimir os seus vasos e artérias que mandam oxigenação para a cabeça. E com isso, com essa diminuição de oxigenação, começa a vir aquela latência. Então, por isso que às vezes a gente fala, se você der uma alongada, melhora. Se você meditar, se você fizer uma massagem, apertar com bolinha, fazer alguma pressão, isso vai relaxando. Por quê? Aumenta o fluxo sanguíneo novamente. Então, o fato do estresse altera o seu... E o mesmo pode acontecer com a lombar, por exemplo, se você está rígido, está tenso. Então, assim, o seu fator hormonal, que é o que vai causar, né, essa rigidez muscular global, e muito provavelmente você vai voltar a ter o sintoma mais comum para você. Para você pode ser enxaqueca, para o outro pode ser a lombar, o outro uma dor no estômago, e por aí vai longe. Excelente, Li. Excelente explicação, viu? Parabéns. Li, deixa eu só fazer um comentário aqui, porque assim, eu não sabia, né? Mas pelo que parece aqui, quer ver? O Marx, ele coloca aqui da seguinte forma: infelizmente, existe preconceito com o Pilates. Se todos soubessem das vantagens, fariam por qualidade de vida. E a Vilma vem e concorda com ele, né? Ela fala assim, com certeza, também concordo que tem esse preconceito, né? Ela falou que ela já faz com você, né? Desde antes dos aparelhos, ela parou, voltou, né? Aí ela fala, mas por outros motivos, mas com dor no coração, que ela coloca, porque faz muito bem o Pilates. Existe esse preconceito, e assim, mas por que tem? E se tem, né? Mas por quê? Pois eu me pergunto também. A Vilma foi minha cobaia, tá? A Vilma, assim que eu fiz o primeiro curso de Pilates, sim, eu falei, eu preciso dar aula para alguém. E ela falou, eu quero, que é chique fazer Pilates. E ela tá comigo desde, deve ser esses 10 anos aí, entre indas e vindas. Quando eu consegui finalmente montar o estúdio, ela me acompanhou.
e está comigo firme e forte até hoje. A Vilma sofre de cefaleia, de enxaqueca, ela sabe como é. Tem preconceito com Pilates, sim. Eu diria que é um preconceito, muitas vezes, do sexo masculino, infelizmente. Eu até fiz uma live semana passada com uma advogada falando sobre o feminismo na saúde do homem, e a gente abordou a questão do preconceito do homem com o Pilates. Foi muito rica essa conversa, muito bacana, sobre masculinidade tóxica e como afeta no bem-estar do homem essa questão do machão. Legal, Li. E a gente comentou sobre isso, do preconceito. Primeiro, acho que em maior grau, o preconceito do homem com o método, porque ele acha que é uma metodologia delicada e que faz pouca força, ou quase nada de força, ou só alonga, e para ele isso não serve, porque o homem gosta de fazer força, de movimento mais, digamos assim, brusco. E o Pilates lembra um pouco do balé, isso eu expliquei na outra live, quem quiser assistir, mas não tem absolutamente nada a ver com o balé. Isso fica para uma próxima live. Mas também tem o preconceito também de pessoas jovens, cenas nos próximos capítulos, com pessoas jovens que falam que o Pilates é para idoso. Ah, Pilates é fácil, é coisa de idoso. E onde está a chave do negócio? O Pilates faz muita força. Quem vai para a aula e volta de carro sabe a dificuldade que é apertar a embreagem depois da aula. É risco de acidente. Lá, os alunos tem uma escada, né, para subir no estúdio, os alunos viram e mexem e pedem um escorregador, porque é difícil descer a escada, se não segura no corrimão, a perna vai bambeando. Então, você faz muita força durante a aula. Só que é uma força controlada. E eu diria que é uma força de praticamente todos os músculos do corpo, desde a sua cervical até a ponta do pé. Em isometria, ou seja, uma força que você mantém e sustenta. Então, é um exercício forte. Só que ele não é brusco, ele não é rápido, ele é lento, concentrado e fluido. E aí, quando você olha de fora alguém fazendo, você fala, nossa, mas isso é fácil. É só subir aqui e fazer assim. A hora que você tenta fazer, você vê como você é limitado. E aí que a gente começa a entender a chave do controle do corpo, né? O nome do método, na verdade, só para fazer um parênteses, quando Joseph inventou, era contrologia. Controle do corpo, mente e espírito. Era isso que ele acreditava. E aí, depois que ele morreu, deram o nome dele ao método, e aí ficou método Pilates. Mas ele acreditava nisso, que você, falando até a respeito da nossa live, ele falava muito sobre estresse já naquela década, que fazia muitos, muitos anos. Mas ele falava isso, que para você ter um corpo completamente saudável, ele tem que ser uniforme em todas as camadas. Naquela época ele já falava isso. Corpo, mente e espírito. Interessante, mas existe sim esse preconceito. Interessante. Caracas! Puxa, engraçado, né? Assim, você está falando, mas então, infelizmente, eu nunca tive esse preconceito, né? Na verdade, assim, como terapeuta, ter preconceito não combina muito, né? Mas eu nunca mas quando o Marques ele fez o comentário, ele nem fez uma pergunta, que eu li o comentário, eu falei assim, caramba, né? Eu falei assim, eu nunca tinha pensado nisso. Se eu vou perguntar para a Aline, né, não está aqui nas perguntas. Eu falei, eu vou perguntar porque eu não sei, né? Eu achei, caracas, não tinha imaginado que era isso, não. Puxa vida. Sim. Ó, aqui, a Angélica, é meio interessante. A Angélica está colocando aqui, ó. Cadê aqui? Ó? Deixa eu ver se eu consigo. Pilates é tudo. Agora eu tô vendo. Você consegue ver? É porque aí eu tiro. Gente, aqui eu apanho um pouquinho com esse negócio aqui, tá? Né? Eu tá ótimo. Apanhar com esse negocinho aqui. Bem, né? Um pouco da explicação dos negocinhos aqui. Rapaz, tá aqui, ó. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Pilates é tudo de bom, tal. Também mudou muito. Ela voltou? Voltou a situação? Não, então. Aí ela escreve aqui, ó, Pilates é tudo. Mudou muito a minha vida, recomendo para todos. A Bruna escreve aqui, ó, eu sofro no Pilates. E deu risada. Lembro da Aline a semana inteira, a Bruna falando aqui.
A Bruna tem uma coluninha de 80 aninhos né? aí, né, Bruna? Ó, A Bruna é novinha, tem 20 e pouquinhos anos, diga. Oh, meu Deus do céu. Ai, cara. Ó, que legal. O Dr. Walker está aqui presente, o meu grande amigo, meu irmão, está fazendo uma pergunta aqui para você. Eu acho que assim, você já deve ter comentado sobre isso, mas ele perguntou aqui, assim, não sei se ele entrou agora, enfim, mas qual a ligação, né, entre o Pilates e a enxaqueca? A Eu ligação, acho que é mais o olha, o que eu tratamento, né? poderia. Sim. Primeiro ponto de sempre é investigar a causa mecânica. Infelizmente não tem como. A enxaqueca ela tem inúmeras causas. A gente citou uma agora que seria o estresse, quando a gente não encontra nenhuma outra causa. Então, quais seriam as causas principais? A gente citou o estresse, que é uma opção. Existe a questão alimentar, que é importante você saber. Às vezes você tem uma intolerância, mesmo que leve a alguns alimentos. E não necessariamente você vai ter essa intolerância estomacal. Ou também não vai ter essa intolerância na pele, mas ela pode vir desencadeada por uma enxaqueca. Ela pode vir também com algum diagnóstico quando você faz uma toma, algum exame da cabeça para ver se não tem alguma estenose, alguma coisa que comprime alguma artéria, alguma veia aí e te dá a latência. Ela pode ter a ver com postura. Então, se você tem, a gente fala uma cifose, né, que é a corcunda lá do Notre Dame, com o pescoço mais à frente, isso pode ser ocasionado pela má postura por conta da compressão também, a falta de espaço articular que vai ocasionar essa falta de oxigenação para a cabeça, pode ser o bruxismo, um mau posicionamento da sua mandíbula, se você tem o deslocamento, tem gente que vai bocejar e faz o cleque, então precisa avaliar a mandíbula, preciso avaliar, inclusive, até se você for perguntar até para um osteopata, até a posição que você pisa no chão influencia no sua cervical e na sua dor de cabeça. Então, investigar a cefaleia é algo muito complexo. Partindo do pressuposto que a pessoa chega para mim com uma questão de cefaleia, eu não vou ser hipócrita de falar para ela, sim, vamos zerar a sua dor com o Pilates. Longe disso. O que eu vou fazer? Eu vou avaliar a sua postura, vou investigar dentro dessa mecânica postural o que está em desequilíbrio. Muito provavelmente, 100% das vezes, abdômen. A gente começa partindo o tratamento por aí. E o que o Pilates vai fazer pela sua cervical especificamente? A gente ganha muito espaço articular com o Pilates. A gente aprende a ativar a musculatura de uma maneira que eu ganhe espaço nas articulações. Isso você só vai saber quando você realmente faz uma aula bem direcionada. É diferente de você fazer uma aula em grupo na academia e tudo mais, é bem diferente. Por isso que eu falo, quando vai fazer Pilates, procura em estúdio, tá? É bem melhor do que academia, se você tem alguma lesão, alguma queixa específica. Então, assim, o fato de crescer, os alunos conhecem muito esse comando, cresce, vá para cima, alonga, e eu posso estar sentada aqui e eu estou falando, cresce, alonga. Eu, com a minha consciência corporal, vou ganhando espaço na minha articulação, sempre do centro e para cima. Eu abaixo muito os ombros, eu organizo a posição da cabeça, eu respiro conscientemente. O fato de você respirar de maneira consciente auxilia também nessa, tanto correção postural, porque os músculos respiratórios têm a ver com a cervical, quanto na calma e diversas outras coisas. Tanto é que a meditação auxilia muito também. Então, assim, o Pilates em si vai ter que investigar qual que é a sua falha mecânica, em primeiro lugar. Se você tem algumas dessas alterações, a gente vai partir desse ponto, das alterações posturais e mecânicas do seu corpo. A partir daí, vendo que isso não melhora, aí realmente tem que investigar a real causa. O ideal é que você já tenha uma causa específica, que você já chegue no estúdio com o diagnóstico. E quem dá o diagnóstico é o médico. A gente trata o diagnóstico, a gente não dá o diagnóstico para o paciente. Isso é importante. Não sei se eu esclareci, se eu falei muito e me enrolei. Perfeito. Não, eu acho que tá bom. Não, depois vê o Walker responde aí se foi a contento a resposta, né? Se ele está satisfeito. Me fala. O Mark está agradecendo aqui, né? Batendo palminhas aqui. A Angélica falou da questão da escada rolante, né?
da atividade. E aí tem, né? A Bruna falou aqui que a coluna dela é sofrida. Coluna sofrida A dela. coluna da Bruna é. Lin, Ela é. tem uma pergunta. Diga. Coluna dela é sofrida. Uma pergunta aqui da Camila, né? Oi, Cá, tudo bem? Ó, o Walker tá rindo aqui, falando que respondeu sim. Ok. Tá contente a resposta. A Camila, tudo bem, Cá? Ela fez uma pergunta. Pilates é indicado para pessoas com esclerose? Não, desculpa, Sim. escoliose. Escoliose, sim. Esclerose também. Escoliose, sim. Muito, muitíssimo. Eu como tudo. Pilates é tipo, é ginkgo biloba, que o pessoal fala que serve para tudo. Pilates é a mesma coisa. Cogumelo do sol, sabe? Vamos lá. Escoliose. Tudo ali, né? Eu, como RPGista e professora, instrutora do método Pilates, hoje eu tenho capacidade total de falar sobre as duas metodologias que eu trabalhei, tá? Não é verdade absoluta isso, é a minha afinidade com o método, tá? Então, assim, por que eu acho que o Pilates ele vai servir muito melhor para escoliose do que o RPG, por exemplo? Porque o Pilates ele é funcional. O que é funcional? Eu levanto e sento da cadeira, eu deito na cama, eu viro para um lado, eu viro para o outro, eu tiro a camiseta, eu penteio o cabelo, eu escovo o dente. Isso são movimentos funcionais. Eu entro e saio do carro, eu me agacho para pegar o sapato. Então, isso são movimentos do seu dia a dia. No método Pilates, eu vou trabalhar exercícios que vão fortalecer, alinhar e preparar essas musculaturas para isso. Então, o RPG, ao contrário disso, trabalha estático. É uma excelente ferramenta para aqueles que não têm condições de se mover. Então, por exemplo, eu pego uma pessoa com uma hérnia de disco aguda, que ela não se mexe para nada, ela levanta a cabeça, pinça as costas. Como é que eu vou colocar uma pessoa dessa para fazer movimento? Não consigo. Então, eu coloco ela no RPG, onde eu vou trabalhar parado, e dali eu vou trabalhando a respiração e os alongamentos na mesma postura. O paciente não sai da mesma postura por 20 e tantos minutos, se ele aguentar. Então, RPG é assim, uma terapia parada, numa postura estática. O Pilates é em movimento. Por que vai auxiliar a escoliose? Primeiro, por esse crescimento que eu falei que a gente faz. O Pilates é sempre para cima, eu estou alongando sempre para cima. Eu posso trabalhar nas máquinas de maneira separada ou de maneira junta às articulações. Então, eu posso colocar os seus pés em uma mola, por exemplo. Então, as pernas trabalhando de maneira separadas, em molas separadas, eu consigo fazer você se ajustar pelo centro do corpo. De novo, o Pilates trabalha abdômen 100% do tempo. Quando eu te coloco em uma máquina onde você se posiciona deitado, eu tenho apoio de ombro, apoio de cabeça e o apoio dos pés nessa máquina. Ali a sua escoliose vai aparecer para mim inteirinha. E é ali que eu começo, abaixa aqui, cresce aqui e se movimenta. Para. Respira de novo, abaixa esse lado, cresce esse. O aluno no Pilates, ele fica assim. Ele se alinha o tempo inteiro. E isso é funcional, isso é eu mostrar para o seu corpo onde ele tem que estar. E você vai absorvendo essas informações, mas sempre indo para cima. Se quiser entrar no Instagram lá do estúdio, tem uma foto do Felipe. O Felipe tinha uma escoliose muito importante. E ele, com 6 meses de aula, se vocês olharem um antes e depois, é inacreditável. Dá uma olhadinha lá. Essa foto fez muito sucesso. Eu tô falando dela porque tiveram mais de 500 curtidas na foto. Até hoje eu tô buscando o que foi de tão importante que aconteceu com essa foto. E hoje eu recebo ainda muita pergunta sobre isso. É muito interessante, mas Pilates para escoliose é bom por causa disso. Eu tô sempre indo para cima. Diferente dos exercícios da musculação, onde você posiciona só os pés, por exemplo, numa máquina, sobe e desce. Você não vai ter a noção do seu tronco, do seu ombro, do seu quadril, como o Pilates faz. Então, num trabalho bem individualizado, focando em cima do seu alinhamento, com certeza você vai ter muito resultado. Que legal, Liana. Assim, depois você deixa o teu Insta, tá? Eu estava tentando até olhar aqui se eu conseguia escrever aqui para eu mesmo colocar aqui pro pessoal, né? Mas eu ainda estou apanhando esse negócio aqui. Sem problema. Então, mas depois você no final aí você passa, né? Deixa eu ver aqui, Pode deixar.
A Sheila, Melissa. Oi, Sheila, boa noite, tudo bem? A Angélica está comentando aqui, ó, Pilates trabalha o corpo todo. A Camila que fez Exatamente. a pergunta, eu estou fazendo as aulas de quarta-feira e tem sido ótimo. Isso que eu Ela ia está fazendo falar, as se é a aulas de mesma quarta. Ah, acho que ela está Camila. fazendo contigo. Tá, eu ia perguntar se é a mesma É, Camila. A Camila tá ela toda mesma. semana com a gente lá na aula de relaxamento. Muito obrigada. Legal, né? Depois você vai falar, depois no final quero que você fale um pouco dessa de relaxamento que eu acho interessante, Tá. porque inclusive, né, Li, eu indico, recomendei, né, assim, massivamente para as pessoas irem Sim, fazer esse teu, é um projeto, a né, que eu achei, vivência, acho muito né? É. bacana, e a Camila é uma delas, né? Uhum. Assim, ó, o Marx, ele fez deixa eu ler aqui que ele fez um comentário aqui, ó. Posso estar enganado, mas me perdoa se estiver. Na minha opinião, temos uma saúde pública voltada para tratar o efeito doença e não a causa, prevenção. Não seria interessante voltar o Pilates como um dos itens de prevenção? Pilates para não ter estresse, né? Com certeza a atividade física e o Pilates podem contribuir com a doença do século, depressão. Ah, com absoluta certeza, né? Mas fala aí, Sim, ele especialista. pode ser. Sim, ele pode ser incluso. Hoje tem uma briga muito boba entre a educação física e a fisioterapia, e eu vejo que é uma briga mais pelos conselhos do que pelos profissionais. Nós, profissionais, somos muito Uhum. sossegados com relação a isso, porque a linha, de novo, é muito tênue entre até que ponto é reabilitação, até que ponto é atividade física, até que ponto, sabe, assim, é muito confuso isso. Mas o Pilates, sim, pode ser não, é uma ferramenta de prevenção, né? Como eu disse, eu pego um aluno hoje e trato ele, daqui a 10 anos ele tem outro corpo, o corpo dele envelheceu. E eu preciso acompanhar o Sim. envelhecimento desse corpo. Os exercícios que ele fazia 10 anos atrás, ele não vai mais fazer. Se eu hoje, Aline, tenho 31 anos, vão ter exercícios daqui a 5, 6 anos que eu não vou poder fazer mais, porque não compete à minha idade. E eu vou acompanhar, o método vai me acompanhar até lá, e ele vai modificar os exercícios para mim lá, prevenindo coisas que são inerentes da idade. Então, quando a gente pega um idoso, por exemplo, vamos supor que ele Uhum. não tenha dor alguma. Qual que é a primeira perda de capacidade do idoso? Ele começa a andar arrastando o pé, porque ele vai perdendo muita massa muscular e ele perde a força nas coxas. Sim. Então, eu preciso trabalhar muito fortemente com esse idoso, por exemplo, a prevenção de queda. E como é que eu faço a prevenção de queda? Fortalecendo as musculaturas de quadril, de abdômen, tornozelo, estabilidade, entra como uma prevenção. Se eu tenho um paciente, um aluno que trabalha carregando peso, vai entrar como uma prevenção para ele o método Pilates, o ensinar para ele como ativar o abdômen durante o trabalho que ele carrega o peso. Porque se ele ficar X anos aí carregando peso de forma errada, é certeza absoluta que ele vai ter uma hérnia de disco. Então, eu preciso preparar esse corpo para o dia a dia e também Sim. a mente, porque só o fato de você fazer algo que você gosta, que dá prazer, que te traz um resultado fisicamente, com certeza a sua mente vai ficar Sem mais dúvida. relaxada. É prazeroso, é o momento que você se Sem desliga dúvida. do mundo externo. A gente fala que no Pilates não dá nem tempo de Uhum. respirar, o que dirá de pensar nos seus problemas, não tem como. É a sua hora única de você com você mesmo. Então, realmente, ele vai ajudar a aliviar o estresse. Ah, perfeito, Li, perfeito. Eu acho que faz muito sentido isso, né? Até a associação com a própria terapia, né? O que eu digo sempre, né? Nós somos seres únicos, né? Então nós somos feitos de razão e emoção e tudo é equilíbrio, né? O teu corpo inteiro é mente e corpo, né? E aí o Marx está parabenizando aqui você, né? Perfeito, ele disse parabéns. A Sheila fez um comentário, ela, assim, eu só posso fazer natação e com a pandemia tudo fica difícil, né? Tá tudo fechado, né? Ela não consegue fazer, né? Então, mas Sheila, a Aline, ela tem Ela só uma, pode fazer a Aline, natação, né? Tem que respirar. sim, a Aline, ela tem um canal aí, e a Aline está fazendo Pilates, gente, sistema também é, é, online, enfim.
Aí depois eu quero que a Aline fale um pouco desse trabalho, que eu acho muito Sim, bacana também. Porque, assim, as coisas, o que acontece é o seguinte, né, Li? A gente acabou se adaptando, né? Então, mesmo, por exemplo, mesmo aqui, aqui na clínica, o presencial, né, não é possível. Tem alguns pacientes que preferem vir porque não tem condições de ficar fazendo online ou porque não tem um espaço, enfim, né? Mas são sim. muito poucos, né, que estão vindo nessa pandemia. Mas nós estamos nos adaptando, né? Então, assim, já existia, né, na psicologia o atendimento online e agora só cresceu por conta dessa pandemia, por conta desse movimento agora. E aí, como a gente Sim, já tinha conversado há um tempo atrás, há um tempinho atrás, a tua atividade também, né? Então, assim, você acabou acabou criando, a migrando. gente acabou criando outras formas para poder. Exatamente, né? E é um negócio, é um caminho sem volta, né? De fato, Eu acho. os seus pacientes, seus clientes, enfim, né? Vão querer, ou a maioria vão querer continuar, ou metade vai querer continuar, outro vai querer fazer presencial, enfim, né? Eu E acho, aí, porque enfim, deixa eu ver aqui, ó. A Priscila Luiza. Oi, pode falar ali, desculpa. o online Pode falar. possibilitou coisas que a gente nem imaginava, né? Então, assim, eu na minha vida nunca me imaginei dando Pilates online. Isso para mim, se você me perguntasse, eu falo, você tá maluco? Que jeito que a pessoa vai fazer Pilates online? E a gente precisou se adaptar e hoje eu me surpreendo demais com os resultados. Os alunos que estão devagarzinho retornando ao estúdio, eles mantiveram toda a condição física deles. Imagina se a gente fosse esperar passar a pandemia para retornar, o prejuízo é muito grande. Então, assim, eu estou atendendo pessoas Não que dá. tinham parado de fazer aula comigo por terem mudado de endereço, mudado de cidade e não tinham encontrado um Pilates que elas gostassem e tivessem afinidade. Quando eu divulguei que estava dando aula online, só misericórdia, graças a Deus, mesmo sendo só no chão, sem os aparelhos, é você que eu quero e vamos embora. Então, estou atendendo pessoas de Minas Gerais, de São Paulo, só não estou atendendo uma moça da Alemanha porque o fuso horário está muito bagunçado. Eu falei para ela, vamos fazer elas 8 da noite? Ela falou, até gostaria, mas é 1 hora da manhã aqui. Eu falei, putz, então não vai rolar. Mas, assim, isso possibilitou coisas inimagináveis, né? Então, tem que ver com essa moça, não sei se foi a Sheila, que falou que só pode fazer natação. Depois me fala, Sheila, o porquê e se eu Isso. posso te ajudar em alguma coisa. Às vezes, algum alongamento mais leve, se você tiver com algum sofrimento, aí eu posso, às vezes, tentar te ajudar de alguma maneira. Legal. A Priscila, ela estava comentando aqui, né, que, assim, exercícios em casa pode causar essas dores na coluna, pescoço, pois há muitas aulas disponíveis nas plataformas, que às vezes gera Sim, dúvida de estar certo esse exercício ou não, né? Aí a Angélica comenta, a Aline dá aula online é muito bom, gostoso, dá sim para fazer em casa, lógico que o estúdio também é bom, né? Mas é porque, assim, eu até entendo o que a Priscila está falando, mas por isso, Li, a gente tem que tomar cuidado, né? Óbvio, e ver quem é o profissional que está lá, né? Qual é a capacidade, o sim. currículo dele, enfim. Eu até E as, entendo, gente, numa boa, que as pessoas estão aí, né, para querem, sabe, ampliar, né, as suas formas, mas existem profissionais e profissionais, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. E eu acho que a sim. tua atividade fim, né, extremamente assim, você mexe com todo o corpo, né? Então, assim, realmente é complicado o que a Priscila falou. Tem uma questão importante aí também, Priscila. Primeiro, a gente precisa entender que aulas online são essas. Será que é uma aula já pré-montada que você está seguindo? Ou é um professor que está te olhando e guiando os seus movimentos? Se for a segunda opção, você fala para o seu professor que está doendo na hora que você está executando o movimento, o feedback é muito importante. Então, esse ponto é primordial. Se é uma aula ao vivo, uma aula online que você está seguindo onde o professor não te vê, aí o risco é alto realmente. Porque é o que eu falei, não existe receita de bolo no corpo. Um agachamento feito para o meu biotipo é diferente feito para um biotipo de uma pessoa, às vezes, mais alta ou mais baixa, com mais flexibilidade ou menos. Um abdominal para alguém que tem uma coluna rígida é diferente de alguém que tem uma coluna móvel. A taxa de contração de uma pessoa muda para outra. Então, quando você está fazendo aula online, em primeiro lugar, uma dica que eu vou te dar: assiste o treino primeiro, mas se for uma live,
sentiu dor naquele determinado exercício, você para e aguarda o próximo. E aí você tenta pegar o nome do exercício. Então, assim, eu tive dor no abdominal. Então, eu sei que se eu pegar uma live de abdominal, eu vou ficar com dor nas costas. Então, eu vou escolher outra. Então, é uma live onde vai passar um relaxamento. Ok, acho que essa eu posso fazer. Ou é de alongamento. Esse eu acho que eu posso. E sempre o seu limite do movimento também é importante. Vamos supor que a professora lá na live, ela pega o pé dela e traz aqui na testa. Se você for seguir a minha live, vai ser mais ou menos assim. Eu tento diminuir um pouco, baixar a bola um pouco. Mas, pensa, se você está chegando agora na live, eu pego o meu pé e trago aqui. A hora que você for, acabou a aula ali. Então, você precisa saber o objetivo daquela aula. Se tem movimentos que te incomodam, você para ali e espera o próximo. E conversar, às vezes, se você tem intimidade com aquele professor que deu a live, fala, professor, eu fiz a sua aula, mas no determinado movimento eu senti dor, o que você me aconselha? Ou ele te dá uma substituição, ou ele vai te orientar, enfim. Existem diversas formas, mas realmente as lives têm esse perigo. No estúdio a gente não trabalha com live e aulas assim, a Deus dará, tá? No estúdio a gente trabalha com aulas em trio, no máximo, algumas aulas em grupo para alunos mais experientes, e aí a gente abaixa um pouquinho o nível da aula, para que eu consiga olhar todo mundo pela tela, e mesmo tendo 5 pessoas, 6 pessoas na tela, fulano, abaixa o ombro, ciclano, abre o peito, aqui contrai, fulano, menos, tal. Fico igual uma maluca aqui, mas orientando todo mundo. Ninguém passa despercebido. Então, é diferente você ter um professor e você seguir uma aula online. Excelente. Li, assim, a Priscila estava comentando que a aula, né, ela está agradecendo aqui, ela vai seguir essas dicas. E a aula que ela está seguindo, é uma aula que ela segue, né? Então, só para complementar. A Sheila, né, ela comentou aqui que ela tem problema na lombar, com 3 hérnias de disco e sequela na perna esquerda, que ela está aguardando uma cirurgia. Então, tem que tomar cuidado mesmo com todos os movimentos. Tem que tomar cuidado. Se, por acaso, for fazer algum atendimento online, é o ideal que ela faça individual. Só ela e o profissional, sem grupo, sem nada. Fechou, belezinha. Li, assim, em relação ao nosso assunto, né? Uma perguntinha aqui em relação às situações de estresse. Não, é porque eu acho que faz muito sentido ali. Não é que perde, né? É porque as pessoas vão perguntando, a gente vai entrando numa entoada, né? E você é especialista, né? E especialista, puxa, em dor, vamos dizer assim, dor do corpo, do lombar, dor aqui. E a pessoa vai perguntando, mas eu posso fazer? Ajudar. Não é? Eu acho isso ótimo, gente. Pode perguntar, não se incomodem, não. Eu também, perfeito, podem continuar, né? Mandando. Mas, podem mandar. Li, assim, em relação às situações de estresse, né, e esse impacto nas dores, como a pessoa pode prevenir, né, a questão da prevenção, né, em relação a essas situações de estresse, né, com essas dores, o que ela pode fazer aí para dar uma Como prevenir o estresse, gente? Alguém tem a receita mágica aí? Prevenir o estresse, para cada um vai ser uma coisa. O que eu posso falar, né? Então, assim, você precisa... Primeiro, eu acho que é importante você identificar situações de estresse. Para você tentar já se preparar para aquilo e tentar dar uma maneirada no seu nervosinho aí na hora que acontece. E racionalizar em cima do problema. Então, assim, teve enchente em São Paulo, eu tô voltando para casa, eu vou pegar aquele baita trânsito para voltar. Vai adiantar eu ficar pé da vida? Vai adiantar eu perder a paciência com isso e ficar remoendo aquela raiva e acabar com o meu final de dia? Eu sei que é difícil, todo mundo passa por isso, e você também não está sozinho ali, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Uma situação de pandemia. Vai acabar, não vai acabar? Que hora a gente volta, mas o pessoal não respeita, eu tô aqui no meu isolamento, fulano não tá. Adianta alguma coisa? Então, eu acho que racionalizar o estresse, entender o que te causa essa raiva é importante. Eu estou falando por mim, eu não sou especialista dessa área especificamente, tá? Mas, assim, você identificar o estresse. A maneira como você vai resolver é aí que fica a chave do negócio. Que se fosse fácil, não era a pior doença do mundo aí. A gente não estaria vivendo
essa fase como o maior pico de estresse da história, né? Então, assim, cada um vai encontrar a sua estratégia. Eu vou falar por mim, rapidíssimo. Não que isso resolva os meus problemas, não é isso. Você fazer atividade física não vai resolver o seu problema, vai ajudar. Depende muito mais de você do que da própria atividade física. Mas já é um ponto, você está somando pontos ali na sua tabelinha. Mas assim, eu vou falar por mim, que nessa pandemia eu tenho um estúdio, o estúdio está fechado, estou passando por diversos problemas, como todas as pessoas estão. E esse olho aqui danado, toda vez que eu passo por um estresse, ele treme, mas é demais da conta de me irritar. E aí eu treino já, crossfit, treino pilates, faço de um tudo, e esse danado desse olho vibra e me incomoda, e aí um dia eu parei e falei, eu não quero fazer nada. Hoje eu vou deitar, vou me alongar e vou respirar. Eu não tô afim de fazer nada. Foi aí que surgiu a ideia do Projeto Despertar. Que, na verdade, eu fiz alguns alongamentos, eu deitei e escutei uma música calma, e no final eu meditei, que eu já tive fases de meditar e infelizmente parei de novo, deveria ter continuado. E fiz essa meditação. Quando eu fiz isso, eu percebi que por um período, óbvio que depois voltou, porque isso precisa ter frequência, o meu olho parou de vibrar. E sabe quando você se dá conta e fala, nossa, cadê aquele incômodo que estava aqui? Então, eu falei, acho que eu vou fazer isso de novo. E aí eu fiz no dia seguinte, e eu fiz mais um, e a gente vai batendo papo com os colegas e amigos, e tá todo mundo do mesmo jeito. Eu falei, gente, eu acho que eu vou chamar um outro para fazer isso comigo e vamos ver o que dá. E aí acabou que isso tomou uma proporção muito maior. Hoje, toda quarta-feira às 20h10, eu faço essa vivência aberta. Semana passada foi a primeira vez que eu fiz pelo Facebook. Eu nunca tinha feito pelo Facebook porque eu não queria abrir para muita gente, porque foi algo que eu senti no meu corpo. Eu não estou vendendo algo. Eu não quero que as pessoas comprem isso como uma ideia maravilhosa, eu só queria compartilhar com amigos, mas acabou uma indicação, né? Enfim, isso para mim me ajudou muito, meu olho não treme mais. Já vai fazer 2 meses que eu estou com essa prática de 1 vez por semana, 50 minutos. Então, como me ajudou, eu indico para as outras pessoas. O que você vai fazer para prevenir? Vai ler, vai cantar, aprender um instrumento, vai meditar, vai se alongar, vai fazer atividade física, o que você tem prazer. Precisa descobrir um prazer nesse momento. Não tem muito como prevenir o estresse. Legal. Eli, eu falo sempre, né, que tudo faz parte de uma escolha, né? Então, a vida é 50% para cada lado. Você tem 50% coisas boas, 50% coisas ruins, né? A escolha está sempre na minha mão, né? Entre eu escolher um lado ou outro, né? É uma permissão que eu me dou, né? E eu acho que é bem por aí, né? Mas, assim, interessante, já que você falou no projeto, fala um pouco mais, Li, porque é toda quarta-feira, né, que você está fazendo, e assim, outra, sim, da tua experiência, né, eu quero que você me fale assim, da tua experiência, porque lembra que a gente já conversou sobre isso, né, particularmente eu e você, e aí, como as pessoas passam por isso, né, assim, o resultado, depois no final, como é que elas se comportam, né, passa um pouco para o pessoal aqui, porque eu acho extremamente bacana, né? E assim, é um movimento que é gratuito, né? Assim, você já até comentou que você faz isso, né? Porque deu certo para você. Eu fui um dos que te incentivou, né, a fazer isso num público maior, porque eu acho que é extremamente válido e você é extremamente competente, todos estão vendo aqui, assistindo, né? Então, assim, fala um pouquinho agora desse projeto, por favor. Tá. Então, assim, esse projeto, o que acontece, né? São 50 minutos da sua semana, onde você vai relaxar junto comigo. Essa é uma aula guiada, tá? Eu não corrijo ninguém. Então, se você tem alguma dor, alguma lesão, aí você vai ter que se policiar sozinho com relação a isso, tá bom? Não é reabilitação, não é nada disso. Foi uma vivência que eu criei para relaxar a mente e o corpo. De início eu tinha colocado bastante alongamento, mas eu percebi que é melhor a gente fazer solturas e exercícios mais leves, porque isso vai abranger um maior número de pessoas, independente se essas pessoas têm maiores condições físicas ou não. Então é uma aula hoje muito mais acessível. Então a gente começa com alguns materiais
que eu vou pedir sempre antes da aula. Normalmente é uma almofada, algum lugar para você deitar, então você pode dobrar um edredom ou um tapete e deitar. Uma manta para o final da aula, um incenso, caso você goste, algo do tipo. E aí a gente vai finalizando a aula com um relaxamento guiado. Então você se deita, eu vou guiando você na situação que você vai se colocar, junto com o som da música, e aí você relaxa o corpo todo. Ao final, juntos, nós fazemos uma meditação também guiada. E a cada final de meditação eu dou uma tarefa. Então, eu peço para as pessoas respirarem X números de vezes, ou se imaginarem em tal lugar, enfim, eu vou misturando alguma coisa na meditação. Para mim, o ponto-chave da aula é a meditação, não são os exercícios. Mas eu preciso, antes de meditar, conectar a mente ao corpo. Eu preciso fazer que você fique presente. E eu só consigo fazer isso se você sente a sua carne, se você sente o seu físico. Então, você respirando e sentindo, mesmo que alongamentos leves e sutis, você fica comigo no presente. Você não vai ficar avoado. É diferente de eu já sentar. Eu acabei a live aqui, vou sentar e... Oh, não dá. Eu preciso me concentrar para isso antes. Então... Essa aula é um projeto gratuito, eu tenho feito pelo Facebook, acredito eu que vou continuar por ele, no Facebook do estúdio. Você precisa só desses materiais, deixar o celular lá, escutar a minha voz e você faz a aula. Essa semana, já vou aproveitar para falar, vai ser na quinta-feira, não vai ser na quarta, tá bom? Me desculpem mudar, mas vai ser na quinta-feira, às 20h10, porque eu dou aula até às 20, então eu preciso de um delayzinho para correr lá, trocar de roupa e arrumar. E o resultado, esqueci de falar. Legal. Rápido. O resultado. Isso. As pessoas no início eu pedia muito para elas mandarem o feedback via mensagem, quando tinha menos pessoas no grupo. Hoje tem muitas. Não que eu me negue de ler, tá bom? Podem continuar mandando. Mas as sensações foram das mais diversas possíveis. Desde estar flutuando, de sair do corpo, de chorar, de dar crise de riso, de se sentir leve, ter sensações que nem sabe descrever. Então, assim, as sensações mais fortes são nas primeiras aulas, depois dá a impressão que você começa a se habituar mais com isso, com a meditação e esse processo de autoconhecimento que não dói tanto. Às vezes, das primeiras sessões, dói mais. Muito legal, né? Você já tinha comentado para mim dessa vivência e realmente, eu acho que ali, o momento, as pessoas estão precisando, né? Então, querendo, assim, ou você querendo ou não, né, você vai se encontrar em situações de estresse, né? Esse momento agora é um momento estressante, é o que eu falo sempre. Não é um momento, gente, é um momento de atenção e de preocupação, não um momento de pânico, né? O estar em pânico é uma escolha, claro, né? Assim, pra gente ter noção, né? Acho que eu já quero contar isso para você. Eu deixo disponível uma linha minha de WhatsApp para as pessoas, né, que estão muito angustiadas, que está, sabe, com uma orientação mesmo, né, aquela válvulazinha, assim, puta, preciso de uma válvula de escape, não sei como é que eu vou pegar o contato desse terapeuta aqui, vou mandar uma mensagem, uma orientação só. E eu recebi uma orientação, uma mensagem aí alguns dias, né, veio de uma moça e ela comentando para mim que ela estava extremamente angustiada, que ela não conseguia parar de pensar, ela pensava 24 horas por dia como seria o Natal deste ano. Ela falou assim, gente, né, aí eu mando áudio, na verdade, eu não escrevo, eu mando áudio, e aí eu comentei para ela, assim, mas nós estamos, né, não é? Eu falei assim, gente, nós estamos em junho, né, então, assim, ainda tem um tempo, né? Então, quem diz que amanhã nós não vamos ter uma cura, né? Quem é que diz que amanhã não vamos ter um resultado positivo de algum medicamento? Existe o mundo inteiro, né? Os cientistas, biomédicos, médicos, farmacêuticos, etc. O mundo inteiro está trabalhando, né? De uma forma exaustiva para encontrar a cura, né? Ou algum método que seja mais equilibrado, aí, porque a gente não tenha tantas mortes, né? Apesar que existe mais, né? As pessoas estão se recuperando mais do que morrendo, né? Mas enfim, então o momento é estressante mesmo, né? Então toda a forma, né, que vem para tentar deixar a gente mais equilibrado, e aí
os resultados que você tem, né? Então você vê, tem pessoas que no final dão risada, outras choram. Então é uma forma realmente de descarregar, né? E é por isso que eu incentivei ele, e incentivo todos que estão aqui, né? Depois a Aline agora no finalzinho aí vai passar os contatos dela, faço questão, né? Até mesmo para que vocês façam e acompanhem, porque é extremamente importante, pelo menos uma vez, né, Li? E é uma vez na semana só, 50 minutos, que pode, assim, deixar você um pouco mais equilibrado, né? Um pouco melhor aí, porque, gente, isso logo vai passar, né? Esse momento agora é um momento de muita reflexão, né? Todos nós estamos numa hora, assim, como eu falo, nada nessa vida é por acaso, tudo tem um propósito. E eu acho que o maior propósito desse momento é a reflexão que a gente faz. Então, eu acho que esses momentos, né, esse projeto que ali está fazendo todas as quartas, que essa semana vai ser quinta-feira, são extremamente importantes para a gente entrar em contato, né? Entrar em contato com esse nosso, essas nossas reflexões aí, né? Com essa caixinha que estava aí fechada e resolveu abrir agora. Sim, é muito gostoso. Em uma das lives eu achei que eu não ia conseguir chegar até o final, porque em uma delas foi forte para mim. Eu falei, meu Deus, será que as pessoas estão vendo? Eu fui levantando aqui assim, eu falei, nossa, passou. Então, assim, eu tô junto, eu entro junto. E a meditação em grupo, se vocês forem analisar até pelo budismo, ela é muito mais forte do que individual. Existem lives por aí, se vocês forem seguir, que pedem 21 minutos de meditação por dia. Alguns marcam horário para meditar todos juntos, porque essa energia em grupo ela é muito forte. Então, realmente, é um trabalho que se porventura eu precisar parar, eu vou continuar por mim, assim, comigo. E eu gostaria que as pessoas levassem isso para a rotina delas também. Existem aplicativos de meditação, se você não consegue acompanhar no horário. Existem vídeos no YouTube de meditação, meditação mais longa, meditação mais curta. Não fazer a aula comigo, se você não pode, não é desculpa. Tenta fazer, porque assim, é o que o Edu falou, a gente tem que tirar alguma lição disso, alguma coisa a gente tem que aprender, é um momento de reflexão. Não tá fácil para ninguém, quem imaginou passar por isso? A gente vê isso em filme, né? Isso é muita loucura, a impressão que dá é que daqui a pouco a gente vai acordar e passou, mas não vai acordar, essa é a nossa realidade, de que maneira a gente pode passar melhor por isso, né? Não que seja fácil. Mas é isso mesmo, ali é uma escolha, né? E vamos escolher pelo lado positivo, né? Então, é aquilo que eu sempre digo, é um dia de cada vez, né? Procurar viver um dia de cada vez, é só o dia de hoje, né? Então, esperar, fazer o melhor possível no dia de hoje para ter um resultado positivo amanhã, né? Assim, a Angélica, os últimos comentários, a Angélica coloca aqui, Aline observa todos os detalhes e corrige. Eu tenho 10 pares de olhos. Corrige. Né? Tudo assim, né? A Vilma falou, não perdi nenhum despertar, desde quando ela criou, muito bom. A Vilma falou que não perdeu nenhum ainda. A Vilma teve um dia que quase caiu aí da meditação. Ficou tão relaxada que foi... voltei. Foi indo. E a Angélica colocou aqui, ó, vou tentar fazer, estou precisando... a Angélica falou que está precisando mesmo, que ela está ficando estressada e deprimida. Né? Mas precisa, viu, Angélica? Toda semana a gente está puxando a orelha dela. Toda semana, Angélica, para cima. Ela e as colegas de turma estão puxando ela. Né? A gente precisa mudar, gente, a forma de pensar, né? Então, a nossa essência, ela é uma essência negativa, né? Mas o fim, em verdade, é porque a gente tem medo da frustração. Então, toda vez que a gente pensar em qualquer coisa, por mais que você seja o máximo otimista possível, né? A primeira coisa que você vai pensar é no não. Você vai falar assim, nossa, mas e se não? Aí você fala assim, não, peraí, mas vai dar certo sim. Mas a primeira coisa que você faz é pensar no não, né? E a gente tem que procurar o que ele? Tem que procurar sempre isso, o equilíbrio, né? Eu tenho que pensar, tá aqui. Então, assim, eu tenho que pensar sempre no equilíbrio, né? Então, equilibrar a minha forma de pensar.
né? Então, tá, eu tenho um não, sim, mas eu também posso ter o sim, né? E a preferência está na tua mão, né? A escolha está na tua mão, em escolher o sim ou escolher o não. Então, eu vou escolher o sim, né? Li, Sim. é isso aí, né? Eu acho que o pessoal quiser fazer perguntas depois, pode, eu acho que no Sim. decorrer da live as pessoas foram fazendo bastante perguntas, achei bem interessante, bem legal mesmo, né? O pessoal participou, foi bacana. Gostei bastante. Se alguém tiver, gente, mais perguntas, né? E a gente vai encerrando a live, mas se vocês tiverem mais perguntas, aí pode me fazer aqui. Aí eu vou deixar depois um tempo agora para ir fazer as suas considerações finais, né? E Certo? demais, Li, eu gostaria de agradecer, né, novamente o convite, né, o aceite do teu convite, né? Você sabe que você é uma pessoa muito, eu tenho um carinho muito grande por você, né? Te admiro como um profissional e eu achei extremamente interessante trazer você para fazer essa live agora, né? Porque, e assim, eu acho que todos perceberam isso, né? E eu acho que foi muito bacana e eu acho que assim essa live ainda vai dar uma rendida aí durante as semanas, né? Li, obrigado, viu? Acredito que vai. Eu que agradeço muito. Achei o tema muito pertinente, porque não tem para onde correr, né? Estamos todos no mesmo barco, sofrendo pelas mesmas coisas, e de alguma maneira a gente tem que se ajudar a encontrar alternativas. Obviamente eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas vocês têm N possibilidades de alívio de estresse. Vocês podem dançar, podem ler um livro, pratiquem atividade física em primeiro lugar, se você tem condição, esse é o primeiro passo. A partir daí, vai procurando algo que te dê prazer, separa 10 minutos do seu dia, ouvir uma música, um CD que faz tempo que você não escuta, seja meditar por 10, 5 minutos, o tempo que você tiver disponível, ficar com a sua família, bater papo, ficar sozinho. É, Escutem o corpo fala. Se você está sentindo dor, o seu corpo está te avisando alguma coisa, mas encare a dor também como um sinal positivo. É igual o painel do seu carro lá. Quando ele acende uma luz, você fica pé da vida, que bom que acendeu a luz. Você vai lá no mecânico, resolve o problema, o seu carro não dá pane. É a mesma coisa quando você começa a sentir alguma dor no corpo. É um alerta ali, ó, presta atenção. Presta atenção, o que você está fazendo comigo? Ó, vou te dar um chacoalhão. E aí você se policia. Seja sedentarismo, sejam os pensamentos negativos, seja você dormir demais, seja você dormir de menos, seja você comer errado. O que o doutor falou é fundamental, equilíbrio para tudo, tudo, corpo, mente e espírito. E aí a gente vai seguindo com uma saúde mais plena e vai chegar ao final da vida aí, velhinho, com saúde para dar e vender. E é isso, obrigada por vocês terem participado. Gente, Legal, 1 hora e pouco de live, vocês. Muito obrigada. legal, né? Li, o Marcos está agradecendo, falou que foi sensacional, né? E a Bruna também. Vocês arrasaram na live, parabéns. Ô, Li, eu ia pedir para você, só deixa o teu Instagram e o teu Face para o pessoal ir te chamando lá. Tá. Ó, tô até com a camiseta aqui. O logo é esse aqui, essa bonequinha. Que agora confundindo com o. Então, quando vocês colocarem lá uma bonequinha fazendo exercício de Pilates, parece um passarinho, um negócio meio estranho, mas é Pilates, tá? Chama Pilates Estúdio Mais. E é estúdio em português, então é com ES, não é aquele estúdio com S só. O Pilates Estúdio Mais. Então você vai encontrar com esse nome tanto no Instagram quanto no Facebook. Podem mandar mais dúvidas por lá. Se vocês quiserem live de alguma coisa, pede, porque a gente está aí com tempo livre para fazer live, para trabalhar, para orientar e para ajudar, tá bom? Se eu puder ajudar Né? vocês, eu vou ficar muito feliz. Legal, Li, legal. A Angélica tá mandando beijo, a Camila falando parabéns, e a Débora Grotti. Oi, Dé, tudo bem? A Dé colocou aqui: corpo e mente caminham juntos. Demorei, mas aprendi. Depois de tantos anos de terapia, né, doutor? É, Dé. Mas a gente aprende mesmo, né? É um dia de cada vez, e assim, tudo na vida é aprendizado, né? Mas legal, Ainda bem que legal, tem o Li. doutor aqui, né? Obrigado. Eu que agradeço. E a Camila tá falando para você, até quinta. Até quinta, Camila! Bacana, legal. Gente, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui.
né? E aí, semana que vem tem mais, tá? Mas ó, não acabou com a Aline, não, tá? Acabou hoje, mas tem surpresa aí para as outras semanas, viu? Depois eu vou contar para vocês, conforme o tempo aí. Vai ser legal. Até mais, gente. Um abraço. Até mais, Pedro. Beijo, gente. Tchau, tchau.